Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre o comparativo no CPC e na Lei das Sociedades por Ações das demonstrações contábeis. Muito bem. Iniciando então pelo CPC. No CPC, nós observamos lá no pronunciamento conceitual 0, que é o CPC básico, então da contabilidade, que já está então na sua primeira revisão, nós observamos que as demonstrações contábeis, elas objetivam fornecer informações sobre a situação financeira, patrimonial e de desempenho, isso é de performance, de resultado e de fluxos de caixa de uma determinada entidade em um determinado período, em uma determinada data. De acordo então com todas as práticas contábeis adotadas no Brasil e que estão dispostas lá nos inúmeros pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC. E essas demonstrações contábeis, então, elas são úteis para uma ampla variedade de usuários. Então, o objetivo das demonstrações contábeis, segundo o CPC, é fornecer informações, então, para uma ampla variedade de usuários, para que eles possam tomar suas decisões econômicas. Dessa forma, segundo o CPC, as demonstrações contábeis auxiliam esses usuários das demonstrações contábeis a estimar os resultados futuros e os fluxos financeiros futuros da entidade. Isso implica então em dizer que os principais usuários das demonstrações contábeis são os investidores e os credores da entidade. Então, embora as demonstrações contábeis elas sirvam para auxiliar as tomadas de decisões de uma ampla variedade de usuários, os principais usuários das demonstrações contábeis são os investidores e os credores. Nas normas brasileiras pelo CPC, de acordo com o item 57 do CPC 26, as rubricas relacionadas são amplas por natureza. Portanto, na hora de se evidenciar um determinado item nas demonstrações contábeis, nós não devemos nos limitar aos itens que estão discriminados nesses itens que tratam dos itens mínimos a serem divulgados nas demonstrações contábeis. Por exemplo, o item 54 do CPC 26 para o balanço patrimonial, o item 81 do CPC 26 para a demonstração do resultado. Adicionalmente, então, quando o montante e a natureza de um item ou de um somatório de itens similares são de tal forma materiais que a apresentação separada, então, ajudaria os usuários a terem uma divulgação mais adequada da posição patrimonial e financeira da entidade, essa separação deve ser feita. Lembrando aqui que uma informação é material se ela tem a capacidade de modificar a tomada de decisão. Então, informando ou deixando de informar determinado item em determinada demonstração contábil, ela pode modificar a tomada de decisão, então ela passa a ser material. Então, sempre que o montante, a natureza de um item ou de somatório de itens for material, nós devemos divulgar separadamente esse item ou somatório de itens similares. No CPC, de acordo então com o item 10 do pronunciamento técnico CPC 26, um conjunto completo de demonstrações contábeis inclui o balanço patrimonial no final do período, a demonstração do resultado do período, a demonstração do resultado abrangente do período, a demonstração das mutações do patrimônio líquido do período, a demonstração do fluxo de caixa do período,
a demonstração do valor adicionado do período, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente. Nós vamos ver na sequência que a lei das SAs, no artigo 176, ela obriga as companhias abertas a divulgarem a demonstração do valor adicionado. Portanto, a lei, o CPC 26 é obrigado a deixar dessa forma, se exigido legalmente. Isso porque nós temos que observar que no Brasil existe uma hierarquia das leis. Então é como se fosse uma pirâmide. No topo da pirâmide, a lei maior, que é a Constituição Federal. Na sequência, vem as leis complementares, como o Código Civil, o Código Comercial, o Código Tributário. Depois, na sequência, as leis ordinárias, da qual a Lei das Sociedades por Ações, isto é, a Lei 6404 de 76, com posterior alterações, culminando com a Lei 11.941 de 2009, é uma espécie de lei ordinária. E após as demais normas. Então essa hierarquia deve ser seguida. Portanto, enquanto a Lei das Sociedades por Ações estiver vigindo, o CPC não pode dispor nada de forma contrária a esse preceito legal, que é a Lei das SAs. Ele deve sempre respeitar a Lei das SAs. E é por isso que em vários trechos dos diversos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo CPC aparece respeitada a legislação. A legislação, no caso, é a societária. Muito bem. Então, aqui nitidamente o CPC quer mostrar que no futuro, se deixar de existir essa obrigatoriedade por parte da Lei das SAs da publicação do DVA por companhias abertas, também não será exigido pelo CPC. Isso porque o CPC ele tem o intuito de convergir para as normas internacionais emitidas pelo IASB, na qual, no conjunto das demonstrações contábeis, a demonstração do valor adicionado não faz parte. E notas explicativas. Então esse é o conjunto completo de demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC. Além disso, de acordo com o item 10A do documento de revisão de pronunciamentos contábeis número 3 de 2013, em relação então ao item 10A do pronunciamento técnico CPC 26, a entidade pode, se permitido legalmente, observem, então isso é sempre frisado nos pronunciamentos, se permitido legalmente significa se permitido pela lei das SAs. Então a lei das SAs tem que ser rigorosamente observada. Então, por enquanto a lei das SAs não dispor da seguinte forma, normas contábeis de acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, nós vamos ter que observar as normas da legislação societária também. O CPC toma esse cuidado quando emite um pronunciamento, uma interpretação ou orientação. Mas é por isso que nós devemos continuar ainda estudando a lei das sociedades por ações, além dos CPCs. As duas coexistem em termos contábeis atualmente, né? Então, a entidade pode, uma faculdade, se permitido legalmente, nós vamos ver que atualmente não é permitido, apresentar uma única demonstração do resultado do exercício e do resultado abrangente, numa única demonstração em 2 sessões. É o que diz o item 10A. Mas observem, na sequência, o item 10B desse mesmo pronunciamento técnico CPC 26 nos informa que, no entanto, nos termos do item 10B, né, atualmente esse procedimento não é permitido, pois a legislação societária requer que seja apresentada a demonstração do resultado do período como uma única sessão separada. É o que dispõe o artigo 187 da Lei 6404 de 76, que trata da elaboração da demonstração do resultado do exercício. Muito bem. Então observem,
Em alguns trechos, o CPC chega a ser taxativo para que justamente nós, contadores, darmos conta de que tem que observar a lei das SAs. Não é agora só olhar o CPC. Não, além do CPC eu tenho que observar a legislação societária. Um outro item interessante em relação às demonstrações contábeis no CPC é esse item 40A do pronunciamento técnico CPC 26, que nos diz que a entidade deve apresentar um terceiro balanço patrimonial no início do período anterior, adicional aos comparativos mínimos das demonstrações contábeis exigidas no item 38A-C. Então, observe. No item 38A do CPC 26, ele nos informa que nós devemos apresentar no mínimo 2 demonstrações do resultado, 2 DVAs, 2 mutações do patrimônio líquido, 2 demonstrações do resultado abrangente, 2 demonstrações do fluxo de caixa. Isso significa o resultado do final do exercício atual, que estamos elaborando a demonstração contábil, e o final do exercício anterior. No entanto, será necessário a apresentação de uma terceira coluna no balanço patrimonial, então um terceiro balanço patrimonial, no caso em que a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente, isso é, houver uma mudança de política contábil nos termos do CPC 23, fizer uma reapresentação retrospectiva, isso é, existir um erro referente a exercícios anteriores, também CPC 23, ou ainda houver então uma reclassificação de itens nas demonstrações contábeis, também tratado pelo CPC 23. E além disso, cumulativamente então, há essa aplicação retrospectiva, essa reapresentação retrospectiva ou essa reclassificação, ela tiver efeito material sobre as informações do balanço patrimonial no início do período anterior. Então, sempre que houver uma mudança na política contábil, uma correção de erro de exercícios anteriores ou ainda uma reclassificação de itens nas demonstrações contábeis e esses itens forem materiais, nós devemos então publicar uma terceira coluna. Então, nesse caso, de acordo com o item 40B, a entidade deve apresentar 3 balanços. Um no final do período corrente, no final do período anterior e no início do período precedente. Ou seja, supondo-se então que nós estamos em 31 de dezembro de 2000x1, nós vamos apresentar então uma coluna com x1, uma coluna com 31 de dezembro do ano anterior, que é essas aqui são as informações comparativas mínimas, de acordo com o item 38A, e no caso então de houver essa mudança de política contábil, ajuste de exercício anterior ou reclassificação e eles forem materiais, eu ainda apresento uma terceira coluna com o início do período anterior, então, ou seja, 1º de janeiro de 2000x0. Em relação à lei das SAs, as demonstrações financeiras, observem, enquanto o CPC trata de demonstrações contábeis, na lei das SAs, esse mesmo conjunto de demonstrações é denominado demonstrações financeiras. O artigo, então, 176 da Lei 6404 de 76, alterado pela 11.638 em 2007, nos diz que as demonstrações financeiras deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. E elas são compostas do balanço patrimonial, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ou DMPL. O artigo 186 da Lei das SAs nos informa que as companhias fechadas podem apresentar o DELPA, já as companhias abertas devem apresentar a DMPL. Isso é matéria de outra aula. Você pode então, tem vários vídeos de contabilidade societária com cada uma dessas demonstrações depois para vocês aprofundarem nelas, né? Demonstração do resultado do exercício, isso porque a lei das SAs, no artigo 175, trabalha com o exercício social.
e diz que a data de término desse exercício social, lá no artigo 175, deverá estar indicada no Estatuto e que normalmente coincide com o ano civil para fins de economizar o trabalho de elaborar novamente as demonstrações para fins do imposto de renda, né, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Mas por se tratar do exercício social, essa demonstração do resultado se chama demonstração do resultado do período, e esse período é o exercício social, então demonstração do resultado do exercício. Demonstração do fluxo de caixa, esse companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Então, a demonstração do valor adicionado somente para as companhias abertas, que nem como eu havia conversado com vocês agora há pouco. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 176 da Lei das SAs nos informa que as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes às demonstrações do exercício anterior. Então, da mesma forma que no CPC, elas são comparativas. A gente apresenta o final do exercício atual e do anterior. A exceção é esse terceiro balanço que a gente viu no item 40A, agora há pouco do CPC 26, no caso então de mudança de política, ajuste de exercício anterior ou reclassificação material de itens. Parágrafo 2º desse artigo 176 da Lei 6404 nos informa que nas demonstrações as contas semelhantes elas poderão ser agrupadas, desde que indicada sua natureza e de que não ultrapassem 10% do valor do respectivo grupos de contas. Tá? Grupos de contas no ativo são o circulante e o não circulante. E no passivo, o passivo circulante e não circulante. E ainda o patrimônio líquido. Mas é vedada a utilização de designações genéricas como diversas contas ou contas correntes. Importante observar também que a Lei 11.638 de 2007, ela alterou a Lei 6404 e nos diz que é possível, ela facultou então as sociedades anônimas de capital fechado a adoção das normas expedidas pela CVM. E as normas que são expedidas pela CVM, elas sempre, como a CVM faz parte do CPC, elas estão de acordo com o CPC, né? Então são as mesmas normas, né? Possibilitando então que essas companhias fechadas elas também participem desse processo de convergência que está determinado lá no parágrafo 6º do artigo 177 da Lei 6404/76, então com alteração dada pela 11.638 em 2007. Então, uma companhia fechada, ela deve elaborar as suas demonstrações contábeis de acordo com a lei das SAs. Ela não segue o CPC, mas se ela desejar, ela pode. É essa faculdade, então, que a lei 11.638 deu para as companhias fechadas. Além disso, essa mesma lei 11.638, ela determina que as sociedades de grande porte observem as disposições societárias em relação à escrituração e elaboração das demonstrações financeiras, que deverão então ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM. Então as companhias de grande porte, mesmo que não se revistam da forma de sociedades por ações, elas devem observar a legislação societária, né? Em termos de escrituração e elaboração das demonstrações contábeis. Faltou aqui a lei observar que também publicar, né, essas demonstrações contábeis. Então ela exigiu escriturar e elaborar, mas não publicar as demonstrações contábeis. Não foi uma omissão, porque, diga-se de passagem, posteriormente, em 2009, veio a alteração produzida pela Lei 11.941 de 2009 e não se ajustou à redação. Provavelmente foi proposital, então, esse esquecimento. Nesse sentido, o que é uma sociedade de grande porte? Para fins dessa lei, isso é, a lei das sociedades por ações,
sociedade grande porte é a sociedade ou um grupo de sociedades sobre o comando comum que tiver no exercício social anterior um ativo total superior a 240 milhões ou uma receita bruta total superior a 300 milhões. Isso está disposto no parágrafo único do artigo 3º da Lei 11.638 de 2007. Então, independentemente da forma em que estiver revestida a sociedade, isso aí pode ser uma limitada, essa empresa, se for de grande porte, isso é, se tiver um ativo total no ano anterior superior a 240 milhões ou uma receita bruta superior a 300 milhões no exercício anterior, ela deverá então seguir as normas da lei das SAs no que tange à escrituração e elaboração das demonstrações financeiras. Muito bem, visto então as demonstrações contábeis no CPC e na legislação societária, nós podemos então traçar aqui um comparativo. O CPC utiliza o termo demonstrações contábeis. Já as normas da lei das SAs, a gente viu, ela determina as demonstrações intitula de demonstrações financeiras. O CPC utiliza a expressão demonstração do resultado do período. Por quê? Porque esse período pode ser diverso do exercício social. Ele pode ser de maio a maio do outro ano, de abril a abril do outro ano, ou seja, não necessariamente ele é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou ainda de acordo com o que está definido como exercício social no Estatuto da Sociedade. Portanto, ela denomina a demonstração do resultado, e aí de diversos períodos. A gente identifica na demonstração, lá no cabeçalho, a qual período ela se refere. Já a demonstração do resultado do exercício mesmo na legislação societária, porque a lei das sociedades por ações, ela obriga as empresas a elaborarem e publicarem as demonstrações anualmente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, quando então se elabora se tem essa Assembleia Geral que delibera sobre essas demonstrações contábeis. Então a gente elabora de acordo com o exercício social da empresa, que a gente viu, regra geral, é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, mas não é obrigatório ser dessa forma. O artigo 175 da Lei das SAs diz que a gente deve informar no Estatuto quando é o término desse exercício social. Portanto, a Lei das SAs trata do exercício social e por isso a denomina de demonstração do resultado do exercício, já que é do exercício social. Então existe essa nuance entre as duas normas, mas a gente tem que ter um cuidado. Sempre foi demonstração do resultado na legislação societária, só que ali a gente elabora o exercício social e, portanto, demonstração do resultado do exercício, porque o exercício social é o período. A gente não precisa se ater tanto à forma, é para ter um comparativo aqui, porque existem vários artigos publicados como se tivesse havido uma grande mudança. Não é mais DRE, agora é DR. Isso não é significativo, né, gente? Nós temos que entender o porquê disso, né? Acabamos de ver o porquê. O CPC possibilita, já que não tornou obrigatória, a apresentação da demonstração do valor adicionado. Então, já a lei das SAs, por outro lado, ela obriga as companhias abertas a elaborarem, no escopo das demonstrações financeiras, a DVA. Já o CPC, por enquanto, tem que ser elaborado, porque tem que respeitar a legislação societária. O CPC tornou obrigatória a demonstração do resultado abrangente. Então, observem, no escopo das demonstrações financeiras da legislação societária, não existe a demonstração do resultado abrangente. Já no CPC, o CPC 26, ele determina que essa demonstração do resultado abrangente seja apresentada numa coluna, denominada Outros Resultados Abrangentes, dentro da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, quem tiver interesse pode assistir então uma aula de contabilidade societária lá na minha playlist de contabilidade societária sobre a demonstração das mutações do patrimônio líquido, e também tem uma aula destinada ao DRA, essa demonstração do resultado abrangente.
E finalmente, o CPC exige mais informações no relatório da administração e notas explicativas. Na lei das SAs, as notas explicativas, elas constam de um único artigo da lei das SAs, enquanto que no CPC, cada pronunciamento técnico tem lá os itens que devem ser divulgados atinentes a cada um desses pronunciamentos. Então, são milhares de informações a mais do que aquelas exigidas pela legislação societária. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.